Boa noite, gente. Tudo bem com vocês aí? Vamos começar mais uma live, né? Esperar só um pouquinho aqui pro pessoal entrar e a gente já começa a falar sobre o nosso tema de hoje. Boa noite, Anne. Esperar só um pouquinho que a gente já começa, tá? Só pro pessoal entrar aqui. Oi, Paulinha. Seja bem-vinda. Boa noite. Jamile também já entrou. Só mais um minutinho e a gente já começa então a falar sobre as hérnias e os prejuízos, né, que elas causam. Gente, então eu vou começar me apresentando, né? Que não sei se todo mundo aqui me conhece, mas eu sou Érica Aguiar e eu sou cirurgiã pediátrica, eu sou especialista na área de cirurgia pediátrica, né? E atualmente eu atendo em 3 locais, em 3 clínicas pediátricas aqui em Conquista, que é a clínica de doutora Maria Amélia, a Soped e a clínica Afeto, tá? São clínicas maravilhosas aí, especializadas em pediatria. Então, tem todas as especialidades aí voltadas para as nossas crianças. E aí, hoje eu vou falar para vocês sobre os prejuízos que essas hérnias podem causar, né? Só que antes disso, né, eu preciso falar um pouquinho da hérnia, o que é essa hérnia, né, o que ela causa, como é que é o tratamento. Eu vou só dar uma explicação rápida para que vocês entendam aí por que ela traz tantos prejuízos, não só para as crianças, mas também para a família, né? Então, a primeira coisa é a gente entender o que é uma hérnia, né? Imaginem vocês um cubo fechado, né? Uma caixa fechada, cheia de água dentro. Essa água, ela tem que estar dentro desse compartimento. Agora, imagina que você faz um furinho aí nessa caixa. A água não vai sair de dentro da caixa para fora da caixa? É exatamente isso que é a hérnia. A hérnia é tudo aquilo que, através de um orifício, algumas estruturas saem do seu local original e vai para o local que não é a origem dela, né? Não é o local certo delas. Então, por exemplo, uma hérnia na criança, eu tenho ali um orifício aberto. Então, vamos dar o exemplo aqui de uma hérnia umbilical. Eu tenho um buraquinho ali aberto que o intestino ele tinha que estar dentro da barriga, mas como tem esse orifício, o intestino acaba saindo de dentro da barriga para fora da barriguinha. Isso é uma hérnia. Então, as principais hérnias na criança são 3 tipos. Então, a gente tem a hérnia de umbigo, tá? A gente tem a hérnia da virilha, que geralmente é a que causa mais problema, tá? E a gente tem a hérnia epigástrica. O que é isso? É uma hérnia que fica acima do umbigo, na região do meio mesmo da barriga, só que acima do umbigo, tá bom? O que causa cada uma dessas hérnias vão causar aí para essas crianças, né? A hérnia epigástrica, geralmente ela não fecha, tá? E é uma hérnia que causa muita dor. Geralmente fica uma gordurinha ali presa. Quando o buraquinho é maior, pode até sair intestino de dentro da barriguinha para fora, né? Através desse buraquinho. Então, ela causa muita dor. Geralmente é uma hérnia que prende, mais gordura. Então, fica causando ali aquela dor, principalmente quando a criança faz algum esforço físico. Ou até mesmo quando a gente palpa no exame físico. Quando a gente aperta, a criança sente aquele incômodo ali, tá? A hérnia umbilical, geralmente, é uma hérnia que não causa dor. Então, é uma hérnia, inclusive, que a gente até espera um pouco mais, espera ela fechar, né? Mas ela pode também trazer problemas. Eu mesma já tive casos na residência, inclusive, de hérnia de umbigo que encarcerou. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente para vocês o que é uma hérnia encarcerada, tá? Então, a hérnia umbilical geralmente não causa dor, mas pode sim trazer vários problemas, inclusive no final eu vou contar um caso para vocês de uma paciente que passou comigo e que tinha uma dor abdominal recorrente, tá? Por causa de hérnia umbilical, tá bom? E a última hérnia, né?
das principais, né, que eu falei aí, é a hérnia da virilha. Essa sim, a gente se preocupa muito, tá? Por quê? Porque é uma hérnia que geralmente causa, né, complicação na criança. E é uma hérnia que causa muitos sintomas, principalmente de dor. Então, é uma hérniazinha que a gente geralmente, quando faz o diagnóstico, a gente já indica, né, o tratamento cirúrgico. E aí, vocês podem me perguntar assim, como é que faz o diagnóstico dessas hérnias, né? A maioria das vezes, gente, a gente consegue fazer o diagnóstico só com o exame físico. Muito poucas vezes a gente pede algum exame para complementar, para a gente tirar a dúvida. Qual é o exame que geralmente a gente usa? É o ultrassom, que é um exame mais fácil, é um exame mais barato e não é invasivo, né? Então, por exemplo, não é uma tomografia que a gente precisa de um contraste, né? Que precisa pegar a veia da criança, não é? Então, o ultrassom, apesar da criança ficar bem irritada durante o exame, algumas crianças, né? Geralmente é um exame bem tranquilo, né? Então, o médico ali só vai examinar ali superficialmente e vai fazer esse diagnóstico. Mas é o que eu falei pra vocês, a maioria das vezes, só com a história que a família passa pra gente e com o próprio exame físico, a gente já faz esse diagnóstico e não precisa de tantos exames, apesar de eu atender vários pacientes que chegam para mim com exames, inclusive é um dos casos que eu vou contar para vocês aqui, né, dos prejuízos aí das hérnias, tá bom? Então, o diagnóstico, né, a gente já falou um pouquinho. E quais são as complicações de cada uma dessas hérnias, né? Vamos lá para cada uma delas. A hérnia epigástrica, geralmente ela não traz complicações muito graves, mas é uma hérnia que causa muita dor, né? Então, e ela não fecha. Não é uma hérnia que vai fechar sozinha, como a hérnia de umbigo, né? Que a gente espera um pouquinho para poder fazer o tratamento, né? A gente conduzir o caso aí no final, a depender, né, se vai ser cirúrgico ou não. A maioria vai fechar sozinha. A hérnia epigástrica não, ela não vai fechar sozinha. Então, essa hérnia epigástrica, geralmente, a gente já indica cirurgia mesmo, tá? Então, ela geralmente não causa complicações, mas a criança cursa com dor abdominal, principalmente bem localizada ali acima do umbigo, muitas vezes. É muito comum elas sentirem essa dor. Quais são as complicações da hérnia umbilical? Apesar da hérnia umbilical ela não causar dor, tá? Não causar dor não, desculpa. A maioria das vezes ela não causar dor, não significa que ela não possa ser responsável por essas dores abdominais das crianças, né? Que é o caso que eu vou contar para vocês aqui mais tarde, tá? Então, a hérnia umbilical, a principal complicação dela a principal e a mais preocupante é o encarceramento, ou seja, sair o intestinozinho ali de dentro da barriga, entrar por esse buraquinho e ficar preso ali, né? Quando esse intestino ele fica preso ali, não chega sangue nesse intestino. Então, o que pode acontecer? Se não chega sangue, acontece uma isquemia ali. Então, esse tecido ele morre. E quando esse tecido morre, ele pode perfurar. É comum acontecer na hérnia de umbigo? Não, não é comum, tá? Mas pode acontecer, certo? Eu mesma já peguei um caso de hérnia encarcerada em umbigo, muito poucos, mas acontece sim, tá bom? E a outra hérnia, né, que é outra comum também, é a hérnia inguinal. E quais são as complicações da hérnia inguinal? Primeiro que é uma hérnia que causa dor, né? Então, a criança realmente, ela sente mesmo esse incômodo, né? Principalmente quando ela tá ali, quando ela é maior, que o intestino, ele desce ali, até pra bolsa escrotal, né? Que é o saquinho da criança, né? E aí causa muita dor. E o mais preocupante, que também é o encarceramento. E essa hérnia, ela dificilmente ela vai fechar. Então, como ela complica muito, né? Principalmente em crianças até 1 ano, né? Então, são crianças pequenas, né? Então, deixa a gente, né, bem preocupado. Não só os pais, mas a família também, né? Fica bem preocupada com essas crianças justamente por isso. Porque ela pode encarcerar. É difícil de fechar, então é uma hérnia que a gente já indica cirurgia, independente da idade da criança, tá? Então, eu posso receber lá um bebezinho de 2 dias de vida e eu preciso operar essa criança porque ela pode complicar, tá? Não tô dizendo aqui que você tem que sair correndo, vou pra urgência para poder operar logo minha criança agora, imediato, não. Tem que ser uma cirurgia programada, porém, a gente precisa, sim, avisar os pais que pode ter complicação e complicações graves, tá, gente? Graves. Eu nunca tive nenhuma criança que chegou a ir a óbito, mas pode acontecer. Já tive criança
que eu precisei até tirar um pedacinho do intestino, porque esse intestino saiu ali pela hérnia da virilha, ficou presa, esse tecido morreu, né? E quando eu abri ali, né, quando eu fiz a incisãozinha que eu olhei, o intestino ele estava pretinho. Então eu precisei retirar esse pedacinho de intestino aí, né? Então é uma cirurgia com uma morbidade muito maior, né? É muito mais preocupante uma cirurgia dessa de urgência, tá bom? O tratamento eu acabei falando aqui pra vocês, né? A epigástrica a gente sempre vai indicar a cirurgia, porque é uma hérnia que causa muita dor. A hérnia de umbigo, a gente, como tem poucas complicações, a gente consegue esperar, né, até os 3 aninhos de idade, que é onde a gente vai definir ali, né, se vai operar ou não. Às vezes a gente já define isso antes, porque se for uma hérnia também muito grande, até por exemplo, eu recebo uma criança com 2 anos e meio, eu tenho uma hérnia muito grande, eu sei que ela não vai fechar, então eu já posso sim indicar a cirurgia naquele momento. Mas a maioria das vezes ela vai fechar sem procedimento nenhum. E lembrando que não se usa botão, não se usa moedas, eu já até apresentei uma live sobre isso, para comprimir esse abaulamento aí da hérnia do umbigo, tá? Porque isso pode causar ulcerações e ficar muito pior, tá bom? Então, vou continuar aqui então com a hérnia da virilha, né? E qual é o tratamento da hérnia da virilha? A hérnia da virilha sempre vai ser cirúrgico, tá bom? Quando essas crianças têm esses encarceramentos, a gente geralmente, né, explica aos pais para levarem essas crianças ao pronto-socorro. Só que nem todos os pais eles sabem identificar se é uma hérnia, se não é, né? Como eu vou contar outro caso aqui para vocês de uma criança que tinha hérnia inguinal e a mãe não sabia nem sequer para qual especialista encaminhar, né? Encaminhar não, levar essa criança, tá bom? Então, as hérnias de umbigo ou inguinais, né, da virilha, são todas cirúrgicas, independente da idade. Pode chegar um recém-nascido de 2 dias de vida e eu vou operar. Quantas vezes a gente tem aí nos hospitais bebezinhos prematuros, porque as hérnias da virilha são mais comuns em bebês prematuros e a gente já indica cirurgia. A única coisa que a gente espera é ele completar, né, um peso, né, para que a gente tenha maior segurança, porque um bebê prematuro, né, ele é prematuro em tudo. Então, a parte respiratória, tudo ele é prematuro, né, a parte de cicatrização. Então, a gente sempre espera ele chegar aí a uns 2 quilos para poder a gente fazer a cirurgia com maior segurança, tá bom? E outra coisa, né, que eu queria falar é sobre os prejuízos, né? Gente, essas hérnias, elas trazem prejuízos para a criança, né? Trazem prejuízos emocionais, porque são situações de muito estresse, né? Quando a gente tem uma complicação dessa, causa muito estresse na criança, na família. E são prejuízos também financeiros. Eu vou contar aqui alguns casos para vocês aqui, né? Que a mãe chegou a fazer vários ultrassons, né? Sem necessidade, porque eu já diagnostiquei no exame físico da criança. E prejuízos também de tempo, né? Tempo no trabalho dos pais, tempo também na escola, porque uma dessas crianças mesmo perdia a aula direto, tá? Então eu vou contar aqui 2 casos para vocês que eu tive no consultório. Um caso que eu tive, essa foi no consultório e a outra foi no pronto-socorro. Um desses casos era uma menininha de 3 anos de idade que tinha dor recorrente, uma dor abdominal que era localizada no umbigo, né? Mas como ela era muito pequenininha, ela botava a mãozinha. Mas é difícil pra gente também saber, né? Se a criança ela tá realmente com dor. Desculpa, gente, só um minutinho aqui. Desculpa que meu celular deu um problema aqui. Então, essa criança, ela tinha 3 aninhos de idade, né? E quando ela chegou até mim, a mãe me contou a história toda dela, o que aconteceu. Essa criança, ela tinha dor abdominal e a mãe sempre levava, né, no postinho da cidade dela, que é no interior. E aí a mãe achava que nunca resolvia, porque eles passavam medicação para dor e passava sempre um pedido de ultrassom. E a mãe não conseguia fazer pelo SUS e acabava tendo que pagar para fazer esse ultrassom. Nessas idas e vindas aí que não resolvia, ela começou a levar
a criança para conquista, né, para conquista. E aí ela começou a gastar mais ainda, né? E todas as vezes que chegava aqui, o pessoal não identificava tão facilmente a hérnia e pedia um novo ultrassom. E o que aconteceu? Quando ela chegou para mim, ela tinha 3 ultrassons. O primeiro ultrassom falava que tinha uma hérnia umbilical e não tinha mais nada abdominal, né? Que ele tinha feito por causa da investigação. O segundo ultrassom falava que não tinha hérnia umbilical. E aí começou a ficar aquela confusão. Porque a mãe tinha um ultrassom que dizia que tinha, outro ultrassom que dizia que não tinha, e a menina continuava com dor. E no terceiro ultrassom foi feito de novo o diagnóstico de hérnia umbilical. Ah, desculpa, gente. É que Pedro quer trabalhar comigo. Só um minutinho. Vem. Senta aqui com a mamãe, ó. Então, gente, quando eu olhei essa criança no consultório, é que ele disse que vai me ajudar. Quando eu olhei essa criança no consultório, quando eu peguei na hérniazinha dela, eu já identifiquei que tinha uma hérnia, porque tinha um abaulamento. Realmente não era fácil de identificar, para uma pessoa leiga não era. Mas quando eu toquei, né, eu já senti aqui essa hérniazinha, essa falha, né, na aponeurose, que a gente fala que é uma das camadinhas ali da parede da barriga. E aí eu já vi que tinha essa hérnia sim. E ela já sentiu dor na hora que eu peguei, tá? Essa dor abdominal recorrente que ela tinha, podia ser por qualquer motivo. Mas quando eu acabei operando essa criança e a criança simplesmente passou a dor, né? Então, para você ver que muitas vezes a gente tem uns gastos desnecessários porque a gente não sabe quem procurar, né? Então, por isso que eu falo da importância de sempre procurar o especialista em qualquer suspeita de alguma doença cirúrgica, tá? Então, olha só quantos prejuízos essa mãe teve. Primeiro, porque essa criança, ela tinha essa dor recorrente e várias vezes precisou a mãe sair do trabalho e ir buscar essa criança na escola. Então, a mãe perdia o trabalho, a criança perdia a escola, tá? Fora o estresse, né? Porque ela ficava com dor. O estresse dessa mãe toda hora tá indo buscar, né, um serviço de saúde para atender essa criança. Fora aquela questão emocional, né, da mãe estar sempre ansiosa porque ninguém fazia diagnóstico. Ela tinha 3 ultrassons, cada um falava uma coisa, né? E o prejuízo financeiro de ficar levando a criança, trazendo criança, faz ultrassom, né? E depois, no final, foi que a gente conseguiu resolver, graças a Deus, com a cirurgia. E aí a criança tá ótima. Até hoje eu tenho o contato da mãe, às vezes eu mando mensagem também para ela. E a criança tá muito bem e sem dores mais, tá? Marco perguntou aqui, essa hérnia da virilha é fácil de identificar apenas olhando ou é preciso palpar? Eu vou falar um pouquinho disso também, porque eu vou contar outro caso aqui agora, que era de uma hérnia da virilha. E aí eu vou acabar falando um pouquinho disso aí também, tá? Esse outro caso eu lembro como se fosse hoje. Eu fui chamada no pronto-socorro, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, tá? E era uma suspeita de hérnia encarcerada. Me passaram que era uma criança de 3 meses que estava muito chorosa e a região da virilha estava com aquele abaulamento grande, né? E muito duro. Quando eu cheguei lá, parece que eu tô vendo aqui a cena. O pai estava com a criança no colo, a mãe estava desesperada, aos prantos, com o terço na mão, né? Ela estava rezando. E aí, quando eu cheguei, que eu me apresentei, a mãe só falou assim, graças a Deus. E depois vocês vão entender por que ela falou isso. Essa mãe, eu vendo a história, né, e a criança bem irritada também no colo do pai, bem chorosa. Essa mãe me contou que ela já tinha identificado um abaulamento na região da virilha, logo quando ele nasceu. Só que ela não sabia o que era. Ela não sabia, só que ela começou a associar que toda vez que ele estava chorando muito, que ela olhava, o abaulamento estava cada vez maior. Aí chegou ao ponto, né, dela procurar o postinho de saúde, mas ninguém fez esse diagnóstico, provavelmente na hora não estava, né, esse abaulamento. E aí ela voltou para casa, mas ela perdia noites e noites. Imagina aí, eu como mãe, né, quantas vezes eu já acordei para ver se Pedro estava respirando. Você imagina uma mãe, né, saber que tem algum problema ali, que ela não sabia realmente o que era, mas que a criança chorava incontrolavelmente, né? Então eles perderam muitas noites, né, o pai e a mãe.
até que aconteceu dele com 3 meses, essa hérnia sair, né, na região da virilha e ficar muito dura mesmo. E ele chorava inconsolavelmente, nada fazia essa criança parar de chorar. Foi quando eles levaram, né, num pronto-socorro que tinha na cidade deles, né, que era um interior também. Porém, lá não tem cirurgião pediátrico, então o pessoal lá identificou que tinha alguma coisa errada na virilha e foi encaminhado para o pronto-socorro aqui em Conquista, que foi onde eu estava de plantão no momento, né, que eles chegaram aí. E aí, quando eu fui olhar essa criança, ele estava muito choroso e tinha um abaulamento muito grande nessa região, né? E estava realmente encarcerada, não tinha sinal de que tinha perfurado nada, que tinha uma complicação pior, mas existiu, né, toda essa situação aí, né, que tirou o sono dos pais. Então, mais uma vez, a gente tem vários tipos de prejuízos aí nessa história, né? Então, assim, são prejuízos emocionais, é uma situação estressante para a criança, principalmente, porque é uma hérnia que dói muito, e estressante para os pais, que não sabiam nem sequer o que era. Então, quando ela me viu, que ela falou, que eu me apresentei, que ela falou, graças a Deus, foi um sentimento de que alguém ia resolver a situação, porque ela me falou que ela não sabia o que era e ela não sabia nem quem procurar. Então, foi no momento que ela levou essa criança, né, o bebezinho, no pronto-socorro, que falaram com ela que podia ser uma hérnia encarcerada e que precisava do cirurgião, foi que ela entendeu que tudo aquilo ali que ela estava vendo, que ela já via há muitos dias, era uma hérnia, né? E aí veio aquela esperança dela de que eu fosse resolver a situação. Então, foi um prejuízo ali emocional. Foi um prejuízo também financeiro, indiretamente, porque quantas noites esses pais perderam aí, né? Com receio de acontecer alguma coisa com essa criança e sem identificar o que era, né? Então, imagina aí os dias de trabalho, né, desse pai, que a mãe ficava com a criança, porém, ela também tinha prejuízo porque ela não trabalhava, porém, ela cuidava dessa criança. Então, provavelmente, ela não dava ali o seu máximo para o bebê por causa do cansaço, né, que ela perdia várias noites por causa disso. O pai é a mesma coisa no trabalho, né? O rendimento não era o mesmo, né? E ele chegou a falar isso pra mim, porque eu cheguei a perguntar também, né? Como é que era esses dias aí. Esses dias, né? Que eles perdiam essas noites aí. Então, era isso. Eu queria falar pra vocês esses 2 casos, porque foram bem marcantes, assim. E mostra bem quais são os tipos de prejuízos que essas hérnias podem causar. Porque às vezes a gente foca, claro, no principal, porque o pior mesmo é o prejuízo para a criança, tá? Mas essas hérnias, elas podem trazer vários outros tipos de prejuízos, né? Então, eu vou responder aqui as perguntas que me fizeram aqui. Cadê? Marco perguntou, essa hérnia da virilha é fácil de identificar apenas olhando? Então, quando os pais têm uma noção de que pode ser uma hérnia, é fácil porque tem um abaulamento, sabe? Quando o abaulamento ele é importante. Quando é um abaulamento discreto, não é fácil de ver. Então, é preciso a gente palpar mesmo, tá? E muitos pais carecem só dessa informação, porque eles veem, né, essa alteração, mas eles não conseguem saber o que é. Eles não sabem o que é. Então, o que chama a atenção é o choro da criança, porque é uma hérnia que dói, né? Então, nem sempre, tá, Marco? A gente vai conseguir identificar olhando. Tem hérnias que a gente só vai identificar no exame físico e mesmo assim tem hérnias que são muito difíceis de fazer diagnóstico, né? Eu já examinei alguns pacientes que eu precisei pedir exame de imagem para realmente confirmar ou então descartar, tá bom? Mas isso é a minoria. A maioria das vezes a gente consegue fazer o diagnóstico no exame físico. Paulinha perguntou, doutor, então dos 3 tipos de hérnia, a mais grave seria a inguinal? Sim, é a hérnia que a gente tem que ter mais cuidado, né? Porque ela pode causar complicações muito graves. Eu não vou dizer que eu evito de falar, eu falo sim. Mas às vezes a gente tem que ter um jeito, né, para falar também com esses pais, porque eles já estão numa situação muito difícil ali. Mas é uma hérnia que pode, inclusive, causar óbito, né? Por quê? Porque essa hérnia, ela pode
encarcerar e estrangular. Estrangular é quando esse tecido ele morre, porque ele fica tão apertado ali no buraco que não chega sangue e esse tecido ele morre mesmo, né? Então ela pode perfurar e causar uma infecção gravíssima nessa criança e pode sim levar a óbito, tá? Eu nunca tive nenhum caso, mas isso está descrito na literatura e existe sim, pode acontecer, tá bom? Para essas cirurgias, é necessário a criança fazer os exames pré-operatórios? Com certeza. É o que eu falo. Quando a gente atende essa criança na urgência, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar colocar esse intestino aí para dentro da barriga. Por quê? Porque é muito ruim você operar essas crianças nessa urgência. Porque tá tudo muito inchado. Você perde os parâmetros anatômicos ali para você operar. Então, o ideal é que essa criança só seja operada depois de 24, 48 horas. E eu ainda, se a criança estiver tranquila, eu ainda espero mais tempo, até para dar tempo fazer os exames pré-operatórios, tá? Mas tem algumas exceções que a gente opera antes. Mas eu não vou falar disso agora não, porque senão vai ficar muito complexa aqui a discussão. Mas a gente faz sim exames pré-operatórios, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que acabou, hein, gente? Foi muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado aí das informações. Compartilhem aí, porque eu vejo muito nos pronto-socorros aí que as pessoas carecem de informações. E são informações muito simples, sabe? Que salvam vidas de crianças. Então, compartilhem. Às vezes, o pai ou a mãe não tem filhos que têm hérnia, mas às vezes conhece alguém que tem, ou às vezes não sabe que tem, né? Então, só uma informação tão simples como essa da live pode ajudar aí essas crianças a não passarem por tantas situações difíceis, né, de dor. Eliette perguntou aqui o que é uma hérnia inguinal. Então, Eliette, é um buraquinho que a gente tem na região da virilha, que quando a criança nasce, esse buraquinho já tem que estar fechado. Quando ele não fecha, tudo que tem de dentro da barriguinha pode passar para a região da virilha, né? Então, essa hérnia é muito comum nos meninos, pode acontecer nas meninas também, mas nos meninos é mais comum. E geralmente o que sai de dentro da barriga e desce por ali é o intestino, tá? Na menina, o mais comum é o ovário, tá? Mas pode também acontecer de descer intestino, se for uma hérnia muito grande. Então, a hérnia inguinal é isso. É um buraquinho na virilha ali que tem abertinho que passa conteúdo da barriguinha lá para baixo. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Acho que não, né? Então, eu quero agradecer vocês aqui pela presença. Vou pedir de novo para vocês compartilharem, né, essa live, que foi muito legal. Toda segunda-feira eu vou estar apresentando aqui live às 21h10, sempre com temas interessantes para vocês e que ajudem, né, na prática mesmo, vocês a diagnosticarem, né, essas hérnias ou identificarem e saberem também para quem encaminhar essa criança, tá? Vou repetir também os locais, né, que eu atendo, que são em 3 clínicas pediátricas, que é na Soped, na Afeto e na clínica de doutora Maria Amélia. Então, eu estou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida também, quiserem mandar para mim, fiquem à vontade que eu vou responder todo mundo. E Pedro tá querendo dar tchau aqui, né, mãe? Vem cá. Tchau. Dá tchau, mamãe. Fala tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Fala boa noite. Fala boa noite. Boa noite. Ué, mamãe? Não tá ligando, não. Ué, gente, virou aqui. Virou, amigo. Cadê? Então é isso, gente. Brigadão, viu?